dentro do sistema de aquisição derivada de nacionalidade que ocorre a qualquer momento da vida, nós temos alguns exemplos no direito internacional privado. Direito internacional privado como sendo a área do direito internacional que trata das relações entre pessoas, de relações comerciais, enfim, mas aqui especificamente sobre a questão entre indivíduos e seus estados no que diz respeito à nacionalidade. Então, algumas formas de aquisição de nacionalidade conforme a lei doméstica, a legislação interna dos estados, pode ser, por exemplo, ius domicilii, segundo o qual uma pessoa pode adquirir a nacionalidade do país no qual ela morou por um determinado período de tempo e cumpriu determinados requisitos. A legislação do país pode dizer que a nacionalidade pode ser pedida depois de 5, 10, 15, 20 anos morando ininterruptamente num país e outras exigências que a legislação trouxer. Então, ius domicilii é uma forma de aquisição derivada de nacionalidade. Nós temos também o ius laboris, segundo o qual a legislação estatal vai dizer que uma pessoa imigrante ou não nacional que trabalhe por determinado período de tempo para um estado que não é da sua nacionalidade pode, depois de outros requisitos também, adquirir a nacionalidade desse estado. Mas isso sempre dependendo, e eu não vou cansar de repetir, da legislação nacional. Uma outra forma de aquisição derivada de nacionalidade é o benefício da lei. Por algum motivo específico, a legislação interna vai dar o direito de se buscar a nacionalidade derivada do seu estado, por exemplo, numa situação de pessoas refugiadas que foram reconhecidas por aquele estado. Então, depois de um determinado período de tempo, sob determinadas condições que devem ser cumpridas administrativamente, uma pessoa refugiada pode adquirir a nacionalidade do estado onde ela é considerada refugiada, por quem ela é protegida. Também no caso das pessoas apátridas, que não tinham nacionalidade, elas podem adquirir nacionalidade por um benefício concedido pela legislação interna do Estado, que as acolheu, que as reconheceu como pessoas apátridas e que passa, então, a dar a elas a nacionalidade do seu Estado. Uma outra forma de aquisição derivada de nacionalidade, bastante polêmica no direito internacional, mas principalmente quando a gente vai tratar de questões relativas aos direitos humanos e a questão das mulheres, é a aquisição derivada de nacionalidade pelo casamento. Então, há muitos países que decidem, que colocam na sua legislação que uma mulher imigrante, a partir do momento em que se case com um nacional daquele estado, vai adquirir a nacionalidade daquele estado, a nacionalidade do seu marido. Nós temos no direito internacional convenções, enfim, tratados internacionais que tratam desse tema, mas, no fim das contas, a legislação nacional pode ser bastante restritiva no sentido de qual nacionalidade a mulher imigrante vai ter caso ela mude de país, enfim, se case com o nacional daquele estado e viva naquele território. Nós temos países que reconhecem que quando a mulher se casa, essas mulheres vão adquirir a nacionalidade do marido e vão abrir mão da sua nacionalidade originária. Ou seja, a partir do momento que a mulher casa, ela adquire a nacionalidade do marido e ela não tem mais uma, duas, três nacionalidades, não importa, que ela tinha antes do casamento. E essa perspectiva é bastante complicada sob enfim, a noção de direitos humanos, e ela é bastante combatida. Ao mesmo tempo em que ela é combatida, ela também encontra em alguns estados uma legislação protetiva, em que a legislação do estado, por exemplo, o Brasil, vai dizer que numa situação em que uma mulher brasileira que se case com outra pessoa e no país de nacionalidade do seu matrimônio, o qual ela vai viver com o seu cônjuge, a sua cônjuge, essa mulher perderia a nacionalidade brasileira, mas o Brasil vai dizer não. Nessa situação, não, eu, Brasil, não reconheço a perda da nacionalidade porque isso implicaria na chamada perda-punição.
Então, para o Brasil, é a mesma ideia da questão da polipatridia. Para o Brasil, essa mulher continua sendo brasileira nata, ou enfim, continua sendo brasileira. E para o país de nacionalidade, para o outro país, né, de casamento, o país vai dizer não, essa mulher não tem mais nenhuma outra nacionalidade. Então vai ficar aquela dualidade e quem vence? Não, acho que não há vencedores. Há situação em que o exercício da nacionalidade vai se dar num determinado território. Mas há países em que a mulher tem o seu passaporte confiscado, enfim, e simbolicamente é mostrado a ela que ela perdeu a nacionalidade originária do seu país, né? Enfim, ou países nos quais ela tinha nacionalidade originária. E isso causa uma grande insegurança jurídica, psicológica, social. Mas o fato é que essa mulher não vai perder a sua nacionalidade caso o país de origem, o país lá da nacionalidade originária, não reconheça a perda da nacionalidade como uma forma de punição, como é o caso do Brasil. Essa situação tem ganhado adeptos entre estados e é uma situação bastante importante para a proteção dos direitos, principalmente da mulher. Claro que não só pensando numa perspectiva feminina, mas especificamente o que nós temos em legislações são o não reconhecimento ou a retirada da nacionalidade da mulher casada. Claro, há outras questões de direitos humanos ainda difíceis de serem tratadas por casamento homoafetivo, por exemplo. Então, há decisões, inclusive da Corte Europeia de Direitos Humanos, que vão falar sobre a aquisição da nacionalidade ou, antes até de se pensar numa nacionalidade, a aquisição de um status, de uma condição migratória específica no casamento homoafetivo. Porque houve situações, enfim, ainda há situações em que o casamento homoafetivo, não sendo reconhecido num determinado estado, o cônjuge ou a cônjuge não tem direito de permanência, por exemplo, por conta do casamento, por conta do cônjuge ou da cônjuge. Então, mas isso tem mudado, enfim, com uma certa demora, né, se a gente for pensar num lapso temporal, mas de fato essa situação tem mudado, seja por meio da judicialização, ou seja por meio das alterações normativas. Uma outra forma derivada de aquisição de nacionalidade é a questão das alterações territoriais. Vocês se lembram quando vocês estudaram no DIP a formação dos estados? Que um estado pode ser formado quando era terra nullius, ou a terra de ninguém, ou quando houve uma secessão de estados, a questão da sucessão de estados, enfim, a separação, depois o estado que sucede o outro, que tem os direitos e deveres do estado que o antecedeu, enfim, há várias formas de se criar um estado ou de surgirem os estados formalmente no direito internacional. E essas alterações territoriais são extremamente importantes quando se diz respeito à nacionalidade. Mesmo que um estado deixe de existir, a nacionalidade continua sendo um direito humano e continua sendo um direito de reconhecimento obrigatório pelo ente estatal. O que causa uma certa estranheza, um certo desconforto na prática. Porque se a gente olhar, por exemplo, a ex-Iugoslávia, quando houve a separação, né, dos países da Iugoslávia, Sérvia, Montenegro, Bósnia, Geórgia, enfim, houve, por um lado, uma secessão, ou seja, um rompimento, entre aspas, um fatiamento daquele espaço territorial em várias unidades estatais reconhecidas pelo direito internacional, com características de Estado para o direito internacional, e houve uma sucessão. No caso da ex-Iugoslávia, a Sérvia foi considerada posteriormente pela Corte Internacional de Justiça como sendo a sucessora da Iugoslávia. Então, todos os estados que foram formados pela dissolução da Iugoslávia
tiveram independência, autonomia entre si, tiveram características de Estado. Isso não significa que não houve conflitos, pelo contrário, foram muitos conflitos e alguns permanecem como tensões políticas e sociais até hoje, século XXI, mas a questão é que, para fins de direitos e deveres, a Sérvia acabou sendo reconhecida como sucessora da Iugoslávia. Mas o que isso significa em termos de nacionalidade? Em termos de nacionalidade, isso vai significar que, em princípio, as pessoas seriam nacionais sérvias. A Iugoslávia deixando de existir, havendo a dissolução daquele Estado e a sucessão posterior pela Sérvia, as pessoas que moravam naquele espaço territorial poderiam, num primeiro momento, serem consideradas sérvias. Só que a questão era muito mais profunda, digamos assim. Era uma questão sociopolítica, era uma questão cultural, enfim. Então, inicialmente, e o que foi discutido depois, entre outros temas que foram discutidos depois, com a secessão da Iugoslávia, enfim, e a formação de vários estados, foi a questão de que, no direito internacional costumeiro, na prática que se criou, cada pessoa poderia decidir qual nacionalidade gostaria de ter. Então, em tese, a pessoa poderia decidir, não aceito a nacionalidade sérvia, mesmo porque não faço parte desse grupo étnico-racial, quero ser nacional de Montenegro, quero ser nacional bósnio, quero ser nacional da Geórgia, enfim, de todos os países que se formaram com a dissolução da Iugoslávia. Desde que, claro, e aí olhando para a legislação doméstica, esses estados assim permitissem. Essa situação gerou essa transição, essa situação transitória gerou uma situação de possível apatridia e, de fato, de situações de apatridia, né? E quando a gente fala numa possível solução da apatridia, já vou adiantar um assunto lá da aula sobre apatridia, imigração e refúgio, a solução duradoura ou a solução final para a apatridia, para a ausência de nacionalidade pode soar estranho, mas é a aquisição de uma nacionalidade, ou seja, a gente resolve a apatridia reconhecendo a nacionalidade ou concedendo a nacionalidade a uma determinada pessoa, que antes não tinha nacionalidade. Mas numa situação em que a secessão de territórios, um estado A deixou de existir e se formaram estados B, C, D, E, F, enfim, ou o estado A deu ensejo a um estado A, ao próprio estado A, com um território reduzido e mais um estado B com uma parte do seu território. Nessas situações, há sempre uma dificuldade de reconhecimento ou de concessão de nacionalidade das pessoas que já moravam naquele espaço territorial. Então, há sempre uma dificuldade de se pensar quem vai ser, ou enfim, essa pessoa vai ser nacional de qual país. Mais recentemente, a gente teve separação do Sudão do Sul, do Sudão, e a questão de nacionalidade veio à tona. É uma das primeiras que vem à tona. Se não a primeira, enfim, pelo menos na perspectiva de direitos humanos, acaba sendo uma das primeiras, porque isso implica na proteção jurídico-política que a pessoa vai continuar tendo. Então, a pessoa, em tese, pode escolher. Por que em tese? Porque na prática, a escolha da nacionalidade depois de uma alteração territorial, principalmente numa situação de ruptura mais radical por conflitos, enfim, que é o que geralmente ocorre, que são os exemplos, a maior parte dos exemplos que nós temos na história recente do mundo, acabam sendo situações que prejudicam a aquisição da nacionalidade ou a manutenção de uma nacionalidade. De toda forma, também pode haver uma aquisição de nacionalidade, né, uma mudança de nacionalidade por conta dessa alteração territorial. Então, a pessoa era nacional da Iugoslávia, Iugoslávia deixou de existir. Num primeiro momento, a Sérvia, ainda, enfim, como sucessora, adquiriu todos os direitos e obrigações que a Iugoslávia tinha na ordem internacional, e a pessoa, enfim, uma determinada pessoa que não queria, ou várias pessoas, na verdade, que não queriam ter a nacionalidade sérvia, passaram a ter a nacionalidade da Bósnia,
de Montenegro, da Geórgia, enfim, de todos os estados que se formaram. Então, por isso se fala em aquisição derivada de nacionalidade quando há alterações territoriais. Agora, a forma que é mais conhecida, que é mais falada sobre a aquisição derivada de nacionalidade é a naturalização. A naturalização é uma forma de aquisição derivada de nacionalidade, ou seja, a qualquer momento da vida, a partir, sempre de novo, da legislação doméstica do Estado. Mas a naturalização tem uma peculiaridade no direito internacional. Ela implica na perda da nacionalidade originária. Mas, de novo, eu vou insistir, o direito não não é objetivo. Nós não temos dentro do direito da política e das relações internacionais uma ciência exata. Então, por isso, sempre vai haver o mas ou a exceção. Então, na naturalização, a regra é, pelo menos na perspectiva do direito internacional privado, a regra geral, poderia dizer, apesar de todas as divergências, tá? Seria a naturalização implica na perda da nacionalidade originária. Mas a legislação doméstica do Estado pode dizer não houve a perda da nacionalidade originária com a naturalização. Olhando para o caso do Brasil, e a gente tem casos bem interessantes. Para o Brasil, se um não nacional, um imigrante, estrangeiro, se naturalizar brasileiro, ele ou ela, no ato da naturalização, renuncia formalmente à sua nacionalidade originária ou às suas nacionalidades originárias. Então, para o Brasil, a naturalização, sim, de fato, significa abrir mão da nacionalidade originária. Como se nós estivéssemos naquela ideia do ius sanguinis, da fidelidade para com apenas um Estado. Eles vão dizer, mas o Brasil não reconhece a patridia, por que a naturalização tem que perder a nacionalidade? Pois é, nem o legislador sabe, literalmente. Nós tivemos, na legislação de nacionalidade, ela sempre teve na nossa Constituição, desde a primeira Constituição republicana, mas também a gente tem várias normas esparsas da década de 1940, que foram revogadas apenas com a nova lei de imigração em novembro de 2017. A lei de imigração acabou trazendo disposições sobre nacionalidade, mas na verdade para revogar a legislação das décadas de 1930 e 1940 que criavam quase que uma confusão certa, né, com relação à aquisição, principalmente derivada de nacionalidade. Então, para o Brasil, quando um estrangeiro, uma pessoa estrangeira quer se naturalizar brasileira, ela tem que cumprir determinados requisitos de morar no território nacional, de ter determinado tipo de visto, ou na verdade de estar dentro de uma categoria migratória e utilizar aquela categoria migratória segundo a legislação migratória diz, seja hoje a Lei de Migração 3.445 de 2017 ou a legislação anterior, o Estatuto Estrangeiro, Lei 8.615 de 1980, em que haviam formas até mais restritivas de aquisição da nacionalidade brasileira pela forma como a própria legislação, o próprio Estatuto Estrangeiro foi criado e se manteve. Mas o fato é, quando um estrangeiro quer se naturalizar brasileiro, ele tem que morar por determinado período de tempo no Brasil, não pode ter condenações penais, enfim, e há um aspecto formal que é bastante interessante que estava lá na legislação da década de 1930, especificamente de 1938 e uma de 1942, que dizia, no ato da naturalização perante um juiz federal, a pessoa que quer se naturalizar brasileira tem que falar minimamente português e escrever minimamente português perante o juiz federal e declarar naquele ato que abre mão da sua nacionalidade originária. Então, esse ato formal exigido pelo Brasil entende que a aquisição da nacionalidade brasileira por naturalização, a qualquer momento da vida, é um ato personalíssimo, apenas a pessoa pode pedir em seu próprio favor, a não ser, claro, que seja, se trata de menores de idade, mas mesmo assim a legislação sobre a nacionalidade vai colocar
várias situações relacionadas à aquisição de derivados de nacionalidade, especificamente quando a gente fala naquele período que eu mencionei para vocês no início, antes da Constituição de 88 e entre 1994 e 2007. Então, esse ato formal de naturalização é feito administrativamente, há um pedido endereçado ao Ministério da Justiça, que tem dentro do Departamento de Imigração uma área específica uma diretoria específica sobre nacionalidade e naturalização. O juiz federal, a juíza federal, vai analisar formalmente a situação com relação à legislação daquele momento, no caso hoje a lei de imigração, e todos os atos formais vão ser realizados perante esse juiz federal. Depois, havendo deferimento em juízo do pedido de naturalização, o pedido volta para o Ministério da Justiça e aí é feito a certidão de naturalização, um documento oficial do governo brasileiro mostrando que naquele ato a pessoa de fato se torna brasileira naturalizada. Mas não se esqueçam, artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal vai dizer: são cargos privativos de brasileiro nato, presidente, vice-presidente da República, diplomata, oficial das Forças Armadas, ministro do Supremo, ministro das Relações Exteriores, enfim, há uma série de situações ou de cargos que apenas pessoas que têm a nacionalidade originária brasileira podem ocupar. Por isso que quando uma pessoa quer se tornar diplomata e essa pessoa nasceu no exterior, quando um ou ambos os pais estavam a serviço do Brasil no exterior ou quando não estavam a serviço do Brasil no exterior, essa pessoa precisa verificar se de fato ela tem direito à nacionalidade brasileira. Aí vocês vão dizer: mas isso aconteceu comigo e eu tenho passaporte brasileiro, eu tenho RG, eu tenho CPF, eu tenho tudo, eu sou brasileiro, eu voto, enfim, eu exerço todos os meus atos da vida civil. Sim, mas se a gente olhar formalmente, a posse nesse cargo público estaria obstada porque a nacionalidade não foi confirmada. E aí gera um problema imenso, porque a pessoa não seria formalmente considerada brasileira nata. Hoje há formas de se reverter, na verdade já havia formas de se reverter a situação com algo chamado ação de opção de nacionalidade, mas também com relação à inclusão da letra C, enfim, a alteração da letra C no artigo 12.1 da Constituição Federal, há a possibilidade retroativa de aquisição de nacionalidade apenas para aquelas pessoas que nasceram entre 1994 e 2007. Viu como a situação é complicada? Parece simples, mas não é. E na prática é muito pior, tá? Adoro nacionalidade, mas na prática é muito mais complicado porque há várias nuances, várias mesmo. Então, só um resumo. A aquisição de derivados de nacionalidade tem várias formas reconhecidas pelo direito internacional privado, entre elas ius domicilii, ius laboris, benefício da lei, casamento, alterações territoriais e naturalização. Há outras formas? Sim, desde que a legislação interna do Estado assim mencione. Uma outra situação, voltando à nacionalidade originária rapidamente, é a situação em que tratados bilaterais ou eventualmente até tratados regionais reconhecem a nacionalidade originária ocorrida, obviamente, depois do nascimento. Obviamente, por quê? Porque seria uma nacionalidade originária tardia, entre aspas. Por exemplo, nós, nacionais brasileiros, se tivermos comprovação de que temos parentes próximos que são nacionais ou da Itália ou de Portugal, por conta de tratados bilaterais específicos que o Brasil tem com esses dois países, pela relação histórica que o Brasil tem com a Itália e com Portugal, nós podemos vir a ser considerados nacionais, além de brasileiros, portugueses e italianos. Claro, não ao mesmo tempo, porque são dois tratados diferentes, são procedimentos diferentes. Agora, há toda
uma situação que deve ser respeitada de acordo com esse tratado, todo um procedimento administrativo e mais. Recentemente, a União Europeia desencorajou, não exatamente proibiu, mas desencorajou fortemente que Itália e Portugal parassem de reconhecer a nacionalidade como se originária fosse de pessoas brasileiras por conta do suposto aumento da imigração de brasileiros e brasileiras para a Europa e pelo fato de que uma vez que essas pessoas ou pessoas de qualquer outra nacionalidade tenham um passaporte ou nacionalidade primeiro europeia e daí tenham direito ao passaporte europeu, elas terão direitos, vários direitos enfim, relacionados à União Europeia. Então, há uma certa dificuldade ou há uma dificuldade maior nos últimos anos do reconhecimento desse tipo de nacionalidade, brasileiros com Portugal, brasileiros com a Itália, por conta de pressões políticas da União Europeia, enfim, desses próprios países, enfim, é uma série de questões políticas que estão por trás. Não significa que as pessoas não estão conseguindo ou não tenham conseguido o reconhecimento dessas nacionalidades, não. Só que o procedimento se tornou mais dificultoso e mais demorado. Mas por que essa nacionalidade é considerada originária se a pessoa adquiriu na fase adulta, enfim, a qualquer momento da vida? Porque ela traz uma ficção jurídica de que a pessoa, apesar de não ter nascido em território italiano, não ter nascido em território português, ou não ter pai ou mãe de nacionalidade portuguesa ou de nacionalidade italiana, por conta desses dois tratados bilaterais, há a equivalência ou a ficção jurídica de que essa pessoa, mesmo com 10, 20, 30, 50, 80 anos de idade, teria nascido com polipatridía, ou com as duas nacionalidades, ou enfim, eventualmente 3 ou mais nacionalidades. Então, dentro da ideia da nacionalidade originária, a partir do nascimento, existe essa exceção, essa situação bastante peculiar, que não é só vista entre Brasil, Portugal, Brasil e Itália. Há vários países que têm a mesma situação, que consideram, por ficção jurídica, esse tipo de nacionalidade originária, como se originária fosse, e também há perspectivas regionais sobre o tema. Claro, cada caso bastante específico. Então, só para fechar e exemplificar um pouco mais essa questão relacionada à nacionalidade originária e derivada, certo? Bom, já caminhando para o final dessa aula, que se estendeu mais do que imaginava, eu gostaria de colocar para vocês uma situação que é bastante importante e bastante delicada, entre aspas, perigosa, entre aspas, tá? Quando a gente fala de migração e refúgio, que é a questão da nacionalidade e a questão da cidadania. E isso é um tema também que a gente trata na aula sobre conceitos, mas por que eu faço aqui uma ressalva à nacionalidade e cidadania? Porque nós temos vários falsos cognatos em migração e refúgio, em qualquer tema, mas em migração e refúgio nós estamos cheios de falsos cognatos. Então, por exemplo, a nacionalidade, ela é um vínculo jurídico-político que liga uma pessoa a um ou mais estados. Esse é o sentido jurídico da nacionalidade, há vários outros sentidos. Só que a cidadania, para os países de tradição greco-romana, de tradição jurídica greco-romana, a nacionalidade é diferente da cidadania. A cidadania, para muitos países, Brasil incluído, é que cidadania representa o exercício dos direitos políticos. Ou a ideia do direito a ter direitos, mas basicamente o exercício dos direitos políticos. Então, no Brasil, ou no sistema jurídico brasileiro e de vários países de tradição greco-romana, a nacionalidade e a cidadania não são sinônimos. Só que em muitos países, na verdade a grande maioria dos países anglo-saxões, a nacionalidade é sinônimo de cidadania, no qual cidadania é o vínculo jurídico-político que uma pessoa tem com aquele estado ou com mais estados. Então, quando se fala em citizenship em inglês ou citoyen em francês, a gente tem que tomar muito cuidado, porque para o sistema
estadunidense, o citizenship é a nacionalidade e não a cidadania. Então, muito cuidado na hora que vocês forem traduzir. Não só esse termo, mas vários outros que são tratados na aula sobre conceitos. Então, só para fazer essa diferença, tá? Nacionalidade e cidadania não são sinônimas em todos os países. Cuidado, na dúvida, não tratem como sinônimos, ok? Indo para as fontes do direito internacional com relação à nacionalidade, eu mencionei em determinado momento que nós temos tratados relativos à nacionalidade, seja o direito à nacionalidade ou da questão das formas de aquisição derivadas de nacionalidade, tratados que são de alcance global, de alcance regional, cuja matéria, ou enfim, cujo tratado pode estar, cujo tema de nacionalidade pode estar num tratado geral ou pode haver um tratado específico sobre nacionalidade. Nós temos também tratados de hard law, que são aqueles vinculantes entre os estados, que são formais perante a Convenção de Viena sobre Direitos Tratados, e também nós temos normas de soft law, que são aquelas não vinculantes, como declarações, por exemplo, que geram não geram um vínculo político, elas geram uma declaração, uma intenção, uma pretensão dos estados, mas não geram, de fato, uma relação jurídica sólida, por assim dizer. Então, a título de exemplo, das normas globais sobre nacionalidade, nós temos a Convenção da Haia sobre certas questões relativas aos conflitos nas leis de nacionalidade de 1930, o que gerou muito, literalmente, pano para manga em tribunais internacionais. Há casos na Corte Internacional de Justiça, na Corte Permanente de Justiça Internacional, enfim, há casos nos tribunais regionais de direitos humanos, claro, não atualmente sobre a Convenção da Haia de 1930, mas conflitos de nacionalidade gerou e ainda gera muitos problemas no direito internacional privado. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que obviamente não é de 1979, não é obviamente um tratado específico sobre nacionalidade, mas que tem o tema de nacionalidade embutido em si. A Convenção da ONU sobre a Nacionalidade da Mulher Casada de 1957, que é especificamente sobre aquela questão da nacionalidade derivada pelo casamento. Então, é uma convenção, um tratado específico, assim como a Convenção da Haia sobre o conflito de nacionalidade de 1930. Nós temos outros tratados que não são específicos, mas que trazem em seu bojo a questão da nacionalidade, como, por exemplo, a Convenção da ONU sobre os Direitos dos Trabalhadores Migrantes e Membros das Suas Famílias, de 1990, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, que, aliás, é a única norma de direitos humanos que entrou na Constituição Federal como emenda, o nosso ordenamento jurídico como emenda à Constituição, aí sim, emenda 45 de 2004, quando eu falei lá da questão dos brasileiros apátridas, emenda constitucional 54 de 2007, tá? E os tratados de direitos humanos como emenda à Constituição a partir da emenda constitucional 45 de 2004, que é o caso da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Também a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança de 1990 tem o tema da nacionalidade, toda criança tem direito a uma nacionalidade no nascimento. A Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, que é uma norma de soft law, é uma norma de alcance global, mas, sobretudo, ela tem princípios de direito internacional e tem questões relacionadas ao costume internacional, e ela foi internalizada na legislação de muitos países, na legislação doméstica, enfim, formalizada. E, claro, ela tem várias consequências se a gente olhar lá nos Pactos 66. Por falar nos Pactos 66, que vão dar uma roupagem mais prática, digamos assim, à Declaração de 48, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 1966 trata do tema da nacionalidade também, e a Convenção da ONU para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 65 também trata do tema de nacionalidade. Agora, no âmbito regional, nós temos a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança de 1990,
cujo objeto principal não é a nacionalidade, mas trata da nacionalidade. Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, que também trata do tema de nacionalidade. A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, de 1981, que também trata do direito à nacionalidade. A Convenção Americana sobre Direitos e Deveres do Homem, de 1948, que também tem o tema da nacionalidade. O Protocolo sobre o Direito das Mulheres na África, ou em África, de 2003, que também trata do tema da nacionalidade. E, entre as normas regionais, nós temos específicas sobre, exemplos, não são todos que eu estou mencionando aqui, certo? Mas específicas sobre o direito à nacionalidade ou questões relacionadas ao direito à nacionalidade, nós temos a Convenção Europeia sobre a Nacionalidade, de 1997, a Convenção sobre a Redução dos Casos de Nacionalidade Múltipla e sobre as obrigações militares em caso de nacionalidade múltipla, de 1963, aquela ideia do allegiance a um só Estado. E a Convenção Interamericana sobre a Nacionalidade da Mulher, de 1933. São exemplos de tratados regionais que cuidam diretamente do tema nacionalidade, sejam tratados que têm como objeto principal a nacionalidade ou não, ou embutido dentro do seu contexto específico. Nós temos também tratados sobre registro civil, ou que tratam do tema de direito civil, do registro civil, de nascimento, sobre a patridia, que eu vou falar na aula sobre a patridia, e vou só mencionar para vocês o artigo 15 da Declaração Universal de Direitos Humanos, de 48, que vai dizer, 15.1, todo indivíduo tem o direito a ter uma nacionalidade, então o direito à nacionalidade, e 15.2, ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade. Isso é extremamente importante quando a gente fala não apenas nas alterações territoriais, não apenas na aquisição derivada de nacionalidade pelo casamento, mas também quando há o que antes era até permitido no Brasil, não na Constituição de 88, mas já houve períodos em que foi reconhecido no Brasil o banimento. E a pena de banimento existe em alguns países autoritários, nas legislações autoritárias ou mesmo fora das legislações aplicado de forma indiscriminada. E o que é isso? O que é o banimento? O banimento é a retirada de um nacional do seu estado com a retirada da nacionalidade. Então, a pessoa pode se tornar apátrida, por exemplo, quando é considerada entre aspas, traidor da pátria, quando é contrário aos interesses dos estados ou quando é um inimigo político de um determinado estado. Pode haver uma disposição na legislação doméstica do estado dizendo que em casos de traição, entre aspas, há a perda da nacionalidade como uma punição, e aí pode gerar, muito provavelmente vai gerar uma situação de apatridia, caso a pessoa não tenha outra nacionalidade originária, ou pelo menos a apatridia pode permanecer por um tempo até que a pessoa adquira outra nacionalidade, e também, claro, como situações de exceção fora de um regime normativo, o que acontece, enfim, em alguns países, e o que aconteceu há não muito tempo com as pessoas de nacionalidade cubana, quando saíam do país às vezes com autorização para saída do país ou sem autorização para saída do país, mas a questão é, quando pessoas de nacionalidade cubana eram consideradas traidoras porque migraram e pediram refúgio em outro país, pediram para ser consideradas refugiadas por motivos políticos, por não concordarem com o sistema político, principalmente na época do Fidel Castro, essas pessoas tinham nacionalidade retirada, extirpada. Então havia essa pena de banimento muito recentemente, em que o refúgio às vezes era baseado até nessa situação de que, sim, é sabido que em Cuba, em determinado período de tempo, as pessoas que desertassem eram usurpadas da sua nacionalidade, eram transformadas literalmente do dia para a noite em pessoas apátridas. E quem decide? Sempre o Estado. O Estado é que vai conceder a sua nacionalidade e ele pode retirar a nacionalidade. Claro, como regra geral, em sistemas ou em situações de exceção.
tá? Não significa que não ocorram hoje, mas há sim situações que acabam gerando, né, essa retirada de nacionalidade. E para terminar, eu vou mencionar rapidamente a judicialização do direito à nacionalidade, né? A nacionalidade nos tribunais internacionais ou tribunais domésticos, ela pode ser questionada ou é questionada desde a situação do exercício efetivo da nacionalidade até o reconhecimento ou a existência de uma nacionalidade. Muitas vezes, no direito internacional, né, nos tribunais internacionais, seja Corte Internacional de Justiça, Corte Permanente de Justiça Internacional ou os sistemas regionais de direitos humanos, como o sistema europeu, o sistema americano e o sistema africano, há situações em que o tema da nacionalidade é levado ou como forma de comprovação de uma nacionalidade, ou como forma de aquisição de nacionalidade, ou apenas não, isso é muito, né? O exercício ou a busca pelo exercício do direito à nacionalidade, no qual vai haver também possivelmente uma confirmação da existência do vínculo de nacionalidade. Então, como exemplo, na Corte Permanente de Justiça Internacional, nós tivemos o parecer consultivo sobre os decretos de nacionalidade na Tunísia e no Marrocos de 1923. Uma situação em que esses países deixavam de ser propriedade e posse, os dois, dos países colonizadores, e havia uma dificuldade de interpretação, uma dúvida de interpretação com relação aos direitos de nacionalidade. Então, o entendimento, eu não vou me ater às peculiaridades do caso aqui, certo? Mas sim ao entendimento da Corte Permanente de Justiça Internacional, de que a concessão da nacionalidade é competência exclusiva do Estado, confirmando aquela ideia de soberania, de domínio reservado do Estado, ou de exercício da soberania do Estado na sua jurisdição, no seu espaço territorial. A Corte também mencionou que a discricionariedade é limitada às obrigações internacionais, não podendo o Estado retirar uma nacionalidade ou deixar de reconhecer uma nacionalidade que já existia. E a jurisdição dos Estados em matéria de nacionalidade é limitada por regras de direito internacional. O caso é bastante interessante, caso vocês tenham curiosidade de olhar no site da Corte Internacional de Justiça, tem uma aba para caso da Corte Permanente de Justiça Internacional, vocês podem olhar o caso inteiro ou só o sumário que vai dar todo, né, uma ideia, um resumo. É longo, tá? O resumo é longo, mas o resumo do caso, do que aconteceu de fato e por que a Corte chegou a essas decisões, a esses entendimentos. Um caso bastante conhecido, bastante mencionado no direito internacional sobre nacionalidade é um caso que foi levado à Corte Internacional de Justiça na década de 1950, que é o caso Liechtenstein contra Guatemala, o caso Nottebohm. O senhor Nottebohm era nacional de Liechtenstein e ele estava na Guatemala como um empresário, enfim, ele tinha bens na Guatemala. Eventualmente a Guatemala, por N motivos relacionados a questões políticas, retirou o direito de propriedade do senhor Nottebohm, porque não reconheceu os direitos de propriedade dele, e ele pediu ajuda a Liechtenstein para ser protegido internacionalmente, para ter seu caso levado a um tribunal internacional contra a Guatemala. E só que o senhor Nottebohm, ele não tinha nacionalidade originária de Liechtenstein, ele adquiriu a nacionalidade de Liechtenstein mais ou menos justamente para ter esse caso, ou essa defesa contra a Guatemala, para ele ter a proteção diplomática de Liechtenstein contra a Guatemala nessa situação de perda de direito de propriedade. Então houve uma grande discussão na Corte, claro, sempre com relação à jurisdição, tá? Se a Corte tem jurisdição sobre aquele determinado caso, sempre vai ter, mas o que interessa pra gente, que ficou do caso da decisão da Corte, é que a nacionalidade, para ser ativa, deve implicar numa noção de pertencimento do nacional ao Estado,
Então, tem aquela ideia do ius sanguinis, aquela ideia de relação com o determinado grupo social. Liechtenstein tem uma particularidade, aliás, várias particularidades com relação ao reconhecimento da nacionalidade. E também a corte enfatizou que a proteção diplomática ela serve apenas para nacionais dos estados. E ela verificou que o Sr. Nottebohm não tinha uma nacionalidade ativa, não tinha um pertencimento ativo a Liechtenstein. Então, a corte basicamente entendeu que o Nottebohm não tinha direito à nacionalidade de Liechtenstein. Lembrando que sempre é o Estado que vai determinar, certo? De acordo com as suas leis domésticas. Mas o importante aqui é a gente ver as questões de direito internacional, reafirmar alguns pontos que eu mencionei sobre a nacionalidade, no caso pertencimento, no caso a proteção diplomática ou no caso a competência exclusiva dos estados em matéria de nacionalidade. Enfim, há outros casos, há casos de tribunais internos que são muito interessantes, há casos do sistema interamericano que vão tratar de nacionalidade, a patridia, porque sempre que a gente falar de apatridia, a gente tem que falar de nacionalidade, já que a apatridia é ausência de nacionalidade, enfim, e a Corte Europeia, os tribunais domésticos. O fato o resumo da ópera é que dentro de migração e refúgio é imprescindível a gente falar de nacionalidade, a gente ter noção do que significa a nacionalidade e de como ela pode ser adquirida. O Estado é que vai determinar a concessão da nacionalidade a uma pessoa. A legislação doméstica, apesar dos tratados internacionais, a legislação doméstica vai ser responsável por determinar as formas pelas quais a nacionalidade é concedida a uma determinada pessoa. Dentro do sistema de nacionalidade, nós temos a aquisição originária de nacionalidade pelo nascimento, sistema do ius soli, relativo ao solo, à territorialidade, à ocupação do espaço territorial, sistema de ius sanguinis ou ius sanguinis, relativos ao pertencimento a um determinado grupo social, a características religiosas, culturais, linguísticas com relação a um determinado grupo, ligado muito mais à allegiance, né, a fidelidade desse grupo com um determinado ente estatal, muito mais do que com relação ao território que esse ente estatal ocupa. O sistema misto, onde nós temos o reconhecimento de nacionalidade originária tanto do ius soli quanto do ius sanguinis, e aquela situação que eu mencionei de equivalência, né, de ficção jurídica de nacionalidade como se originária fosse por meio de tratados bilaterais ou eventualmente tratados regionais que vão dizer que a nacionalidade de determinada pessoa, né, com relação a determinado país é reconhecida mesmo ao longo da vida como se originária fosse, por exemplo, com relação a tratado específico entre Brasil e Itália e Brasil e Portugal. As formas de aquisição derivadas de nacionalidade, que podem ocorrer a qualquer momento da vida, há alguns exemplos no direito internacional privado, como benefício da lei, ius domicilii, ius laboris, naturalização com relação ao casamento e alterações territoriais, entre outras. A nacionalidade está em tratados de alcance global, de alcance regional, ela está em normas de hard law, em normas de soft law, ela está dentro de tratados específicos sobre nacionalidade, está dentro de tratados amplos que cuidam de outros temas que não são nacionalidade. Mas o que eu queria passar para vocês é, apesar de não ser um assunto simples, de ser um assunto complicado e mais ainda na prática, é que nós temos que entender minimamente a nacionalidade, porque a nacionalidade em migração e refúgio vai determinar a obrigação do Estado para com quem é seu nacional, para com quem tem o seu vínculo jurídico político reconhecido pelo ente estatal e quem não tem direito ou com quem sobre o Estado não tem obrigação de receber no seu espaço territorial, lembrando que sempre a pessoa solicitante de refúgio, a pessoa
refugiada já reconhecida, são as exceções àquela ideia de que o Estado não é obrigado a receber ninguém, a não ser seus nacionais. Enfim, é isso, só para vocês terem realmente uma ideia sobre a questão de nacionalidade, e até nossa próxima aula. Obrigada.